Quando nos dispomos a estudar de forma profunda a questão da espiritualidade no mundo, nos deparamos com duas vias ou caminhos: a via da luz, que é a via do bem, a via de Deus, a via da mão direita, e a via da mão esquerda, que é, segundo as tradições religiosas, o caminho da escuridão. Todas as tradições afirmam isso. É dito que o Filho, ou consciência do unigênito, foi colocada à direita de Deus Pai. O nazista Adolf Hitler foi um mago negro, um seguidor da via da mão esquerda. Ele utilizou a suástica, a cruz indiana, de forma invertida a alguns graus. A cruz, que representa um símbolo sagrado do inconsciente coletivo, quando invertida, se transforma em magia negra. O nazismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi o partido de Hitler. Hitler demonstrou possuir o conhecimento milenar dos iluminados, mas usou tal conhecimento para benefício próprio. Além disso, historiadores afirmam que ele participou de uma sociedade secreta intitulada Thule, ou Sociedade do Vril. Os iluminados da Índia afirmam que uma pessoa como ele deve ter grande magnetismo espiritual. Portanto, em existência anterior, Hitler foi, segundo alguns iluminados da Índia, um profundo conhecedor da sabedoria dos mestres, mas por orgulho se tornou um yogi caído. Foi assim que conseguiu convencer toda uma nação a segui-lo. Grande magnetismo espiritual usado para o mal, a via da mão esquerda. 2 ingleses que assistiam a um de seus comícios relataram terem visto, certa vez, uma poderosa luz azul saindo das costas de Hitler, o que mostra ter sido ele de fato um poderoso mago negro. Vril é a energia que permeia todas as coisas, é o prana dos hindus, a energia universal. A sociedade Thule e os nazistas queriam ter o controle dessa energia, pois sabiam que por meio dela teriam o poder de Deus, o poder criador em suas mãos. É claro que a lei do karma foi severa para com Hitler e seus seguidores. A luz de Deus venceu o mal. Devemos a vitória contra Hitler e contra o nazismo, assim como contra Mussolini e o fascismo da Itália, aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Quem derrotou Hitler e o nazismo e Mussolini e o fascismo? Os aliados: França, Inglaterra, Estados Unidos da América e, no final, o Brasil com a sua força expedicionária. Portanto, é errado chamar brasileiros ou norte-americanos de nazistas ou fascistas, porque tanto o exército brasileiro quanto os demais aliados, liderados pelos Estados Unidos, derrotaram Hitler com seu nazismo e Mussolini com seu fascismo. Nos dias atuais, o Brasil é aliado de Israel, que sempre esteve ao lado do bem, a via da mão direita, a via da luz. Nos rituais da sociedade de Thule, magos negros queriam controle do prana, a energia vril, porque sabiam que é a energia modeladora da vida. Foi graças a Deus que Albert Einstein
enviou o seu conhecimento aos Estados Unidos, porque se os segredos da bomba atômica tivessem caído primeiro nas mãos dos nazistas, o mundo certamente hoje não seria o mesmo. Os Estados Unidos representam a verdadeira liberdade para o mundo. Não fosse assim, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda teriam buscado outra nação para a difusão do yoga. Mas foi na América que eles encontraram o espaço aberto para que o yoga se espalhasse pelo mundo, porque é lá que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de comércio e uma mente aberta às verdades mais profundas do espírito se encontra. Hitler e o nazismo foram derrotados porque o poder da luz foi maior. Graças aos exércitos aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil e outros, vencemos o eixo do mal, que não possuía apenas cunho político e militar, mas principalmente espiritual. Olá, amigos, namastê, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Yogis em Amor ao Brasil. Boa noite, Gabriel, boa noite, Laís, namastê. Hoje, na verdade, o tema é uma continuação das primeiras lives a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, hoje será a terceira live com este mesmo título, este mesmo tema, na verdade, a segunda vinda de Cristo. Cristo deve retornar, mas de que forma? Qual a ótica do yoga? O que os mestres do yoga falam a respeito? E eles falam sobre isto, sim. Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, Ramakrishna falaram a respeito de Jesus. Não somente de Krishna, não somente a respeito do yoga, dos mestres do yoga, mas falaram a respeito do cristianismo, porque Jesus possui, em verdade, uma relação muito profunda com o yoga. E muitos creem que ele esteve também na Índia. Esse diálogo interreligioso entre o yoga e o cristianismo é fundamental, até mesmo para nos compreendermos como seres humanos no mundo, porque nós não podemos dividir. A divisão, o sectarismo religioso é maia, é ilusão cósmica. Então é necessário compreender a essência das tradições para nos compreendermos em verdade. Se não for assim, jamais nos compreenderemos e alimentaremos em verdade temores e doenças psicossomáticas, inclusive. Quem já ouviu falar, por exemplo, da hadesfobia, o temor ao inferno, o temor do inferno, de ao deixarmos este mundo, irmos diretamente para o inferno. É a religião do medo, hadesfobia, o medo do inferno. Será que é isso que Deus deseja de nós? É isso que é religião? Temer a Deus? Não, o temor a Deus e o amor. O que foi que Jesus ensinou, de fato? O temor ou o amor a Deus? O pai que não ama a seus filhos também não terá o amor de seus filhos. Se ele for um ditador, o pai e a mãe ditadores dentro de casa, os filhos amarão a esses pais? Jesus mesmo foi claro, ele disse: se vós que sois maus
Sabeis dar boas coisas a vossos filhos? Se vossos filhos pedem pão, vocês não dão pedra. Se pedem peixe, vocês não dão uma serpente. Quanto mais o Pai que está nos céus. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, quando a religião ligar novamente a nossa essência, ao nosso eu maior, que é Deus, é levada por meio do temor, do medo, nós não podemos amar a Deus, como não amamos aos ditadores. Quem ama um ditador? Quem ama alguém que impõe a você regras sem nenhum amor? Ninguém. Então, neste sentido, a religião se torna falsa, não é verdadeira. Não há um autêntico religare com uma criança que não vai amar ao pai e à mãe, se esses pais forem maus com isso. Não significa que não deve haver disciplina. Disciplina é fundamental. Devemos sim disciplinar os nossos filhos, mas com amor, como Paramahansa Yogananda sempre ensinou. Disciplinar com amor e não simplesmente ser um ditador dentro do lar. Deus não pode ser assim. Boa noite, namastê. Quem mais está presente? A participação de vocês, queridos, é fundamental para o nosso canal, né? Deixando o seu like, comentando, não só, né, durante a live, mas também depois da live, trazendo questões, trazendo sugestões, trazendo dúvidas para o canal Yogis em Amor ao Brasil, para que mais pessoas tenham acesso a este canal, cujo objetivo é trazer o yoga védico, é trazer o yoga real, o yoga dos rishis, dos sábios iluminados, que é conservador no sentido dos valores. Nós estamos vivendo nos tempos atuais uma batalha espiritual, uma guerra espiritual em que os valores estão sendo colocados de lado, estão sendo invertidos. E Krishna, o Senhor Krishna alertou há 5.000 anos que sempre que os valores, ou seja, os princípios éticos, morais, espirituais, que constitui o Dharma, né, as virtudes estão em declínio, eu me encarno como avatar, era após era, para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a terra. Essa é a promessa do avatar. E ele de fato vem. Ele veio como Rama há 8.000 anos, como Krishna há 5.000 anos, veio como Buda há 2.600 anos, veio como Jesus há 2.000 anos, veio como Shankara antes de Jesus, século II antes de Jesus, veio como Patanjali. Depois de Jesus, vários avatares vieram. Swami Narayan, Lahiri Mahashaya, Yukteswar, Paramahansa Yogananda e tantos outros. Divinas encarnações que nem sempre a humanidade tem conhecimento. Às vezes são até anônimos. Mas só o fato de estarem aqui com as suas presenças, a presença divina, eles estão contribuindo, eles estão ajudando a humanidade. Só que a humanidade teima, a humanidade funciona em ciclos. Existe a força da luz e a força das trevas nessa batalha, nessa lila, que é o jogo cósmico de Deus, e batalha cósmica eterna entre o bem e o mal neste reino de dualidade. Então a balança uma hora pesa para o lado da luz, outra hora pesa para o lado das trevas. Isso faz parte. Os momentos escatológicos, né, pequenos fins do mundo ocorrem de tempos em tempos, como já falei nas lives anteriores sobre este mesmo tema. Momentos em que a humanidade precisa passar por isso, pelo nosso próprio mau karma. Nas tradições do Oriente, nós ouvimos falar a respeito do inferno. O inferno, na verdade, a ideia de inferno, Náraka, não é? Vem das tradições orientais. O que o cristianismo, hoje, em sua visão ortodoxa, nos traz esse temor ao inferno, a única diferença, em verdade, é que o cristianismo coloca céu e inferno como algo eterno.
né? Ou você vai para o céu após a morte e permanecer eternamente tocando lira no céu, tocando harpa no céu, ou para o inferno, sofrer por toda a eternidade no inferno. Essa é a diferença, a questão do tempo. Para as tradições orientais, o inferno existe, mas não é eterno, é temporário. Nós já estamos agora encarnados no céu ou no inferno, porque são estados de consciência ou estágios de consciência, e na verdade, nem mesmo o céu nos interessa para o yogi. O yogi não quer ir para o céu. O céu é o mundo astral. No mundo astral existem cidades, como falam os nossos irmãos espíritas. Existem mundos astrais, desde os infernos até os mundos celestiais. Mas o yogi almeja ir além disso, porque o mundo físico, o mundo astral e até mesmo causal, ideatrônico, ideacional é maya, é ilusão cósmica. O yogi deseja ir para onde? Para Deus. O yogi não deseja estar nesses estágios intermediários. Ele deseja Deus. Ele deseja o que? O samadhi, o êxtase, a percepção divina do bem-amado cósmico, fundir-se com Deus. Essa é a meta do yogi. Krishna, no Bhagavad Gita, ele disse que se o yogi não consegue nesta vida essa união perfeita com o absoluto, então ele reencarna para dar continuidade ao seu trabalho espiritual, e reencarna até um dia conseguir essa união perfeita com o absoluto, com a consciência maior. Mas a meta do yogi, o alvo do yogi é Deus, não é o mundo astral, não é o mundo causal. Inclusive, os yogis sempre afirmam que os mundos astrais, os diferentes níveis do astral e do causal, são muito belos, são atrativos, são como os docinhos da bruxa. Os docinhos da bruxa, coloridos e saborosos. Mas não é isso que nós desejamos. O que nós desejamos é a libertação, é a unificação com Deus, é o amor a Deus. E a verdadeira unificação com o Pai Celestial, com o Absoluto, com a consciência cósmica, ocorre por meio do amor. É o amor que une, é o amor verdadeiro por Deus que nos liberta, que traz a nossa moksha, a nossa kaivalya, a nossa libertação. Sem amor não há libertação. Continuamos presos ao samsara, a roda interminável das reencarnações, interminável entre aspas, das reencarnações, dos nascimentos e mortes. Mas a religião do medo que prevalece aqui no Ocidente é essa, que fala a respeito do inferno como algo eterno. Então as pessoas buscam religar e buscam a religião por temor. Certa vez, Paramahansa Yogananda, ele contou que conheceu um senhor, Yogananda onisciente, ele não lia a mente das pessoas, não era telepatia, como ele mesmo afirmou certa vez. Eu não leio o pensamento de vocês, eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Isso é consciência cósmica. E ele, então, conhecendo os pensamentos de um certo senhor, dentro dessa religião do temor, que é o cristianismo ortodoxo, dogmático, nessa visão ortodoxa, que inclusive nega o verdadeiro cristianismo, que foi perseguido ali no início da cristandade, nos primeiros séculos da cristandade, o cristianismo gnóstico, tão perseguido. Nessa visão dogmática do inferno, ele temia pelo filho dele, que o filho permaneceria por toda a eternidade no inferno, sofrendo no inferno. Yogananda disse a ele: o Senhor, eu sei que o Senhor tem um forno grande, provavelmente esses fornos, quem já viu, já entrou numa padaria, existem fornos para fabricação de pão de forma. Eu falo isso porque eu já fui padeiro também.
São fornos chamados forno de lastro. E são fornos que têm uma boca grande para o pão de forma ser colocado ali e crescer dentro do forno. E Yogananda disse a ele: eu sei que o senhor tem um forno desses fornos grandes. Vamos fazer o seguinte para terminar com o seu sofrimento. O senhor teria 2 ou 3 amigos que poderia confiar, aconteça o que acontecer, o senhor poderia confiar nessas pessoas. E ele disse que sim. Então vamos fazer o seguinte: quando o seu filho chegar à noite, cansado, porque ele dizia que o filho dele era uma pessoa terrível, uma pessoa maldosa e que realmente iria para o inferno. Quando o seu filho chegar cansado, o Senhor chamará esses seus amigos e o seu filho estiver dormindo, cansado, os seus amigos o ajudarão a amarrar pés e mãos de seu filho e o amordaçarão. Antes disso, acenda o forno na temperatura mais elevada e quando o seu filho estiver em sono profundo, lance-o dentro do fogo. Assassino, louco! Gritou aquele senhor a Yogananda. Como um pai pode fazer isso com seu próprio filho? Lançar o seu próprio filho dentro de um forno, por mais perverso que seja? Yogananda, silencioso, olhou nos olhos dele e disse: meu senhor, o senhor que é um pai terreno, não é capaz de fazer isso com seu filho perverso, seu filho perverso, que o maltrata, que bebe, que faz todas as coisas aparentemente erradas. O senhor, que é um pai terreno, não é capaz de fazer isso, porque Deus, que é o pai de amor, lançaria sobre os seus filhos, as suas criaturas, em danação eterna. Nem mesmo as leis humanas são tão injustas assim. E aquele senhor, então, convencido de que Deus não pode ser assim, pois não seria justo. Jesus nos ensinou o perdão 70 vezes, 7 vezes. Perdoai não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Se nós que somos humanos e falhos, com todos os nossos defeitos, devemos perdoar segundo ensinamentos de Jesus, são ensinamentos que vêm do budismo, que vêm do hinduísmo, karuna, compaixão por todos os seres sencientes. Devemos perdoar infinitamente. É claro que a pessoa precisa estar realmente arrependida para ser perdoada, mas mesmo assim devemos perdoar. Porque Deus, que é bom, como Jesus também disse, certa vez chegaram a ele e o chamaram de mestre bom, e ele disse: por que me chamais de bom? Bom é o Pai que está nos céus. Então, se o ser humano é incapaz, o pai terreno é incapaz de fazer isso com o próprio filho, como Deus o faria? Céu e inferno são estados de consciência e não lugares eternos de danação. Se fosse assim, não poderíamos dizer que Deus é bom, não poderíamos dizer que Deus é amor, não poderíamos jamais dizer que o amamos, porque ninguém ama a ditadores que nos lançam em danação eterna, ou mesmo diante de uma arma, não é? Como ocorria em Cuba, nos paredões para sermos fuzilados. Não é possível amar ditadores. Então, o temor, a religião do medo, a religião do temor, ela possui algo aí que não está correto. É por isso que devemos voltar ao conhecimento do cristianismo primitivo, do cristianismo incipiente, o cristianismo lá dos primeiros séculos da cristandade. Inclusive, recentemente foi descoberto um pedacinho de um pergaminho que é de um texto apócrifo, né, da cristandade, da infância de Jesus, e que data de 2000 anos. E se isso for autêntico, se for comprovado de fato que esse pequeno texto da infância de Jesus, considerado apócrifo, um texto apócrifo pela cristandade,
ortodoxa e dogmática da atualidade for considerado autêntico, então os evangelhos apócrifos, ao contrário do que afirma a ortodoxia contemporânea, e desde os concílios lá de Nicéia, Constantinopla, 325, 381 depois de Cristo, os evangelhos apócrifos talvez sejam mais canônicos, mais autênticos do que os próprios canônicos, autodeclarados canônicos pela ortodoxia. E se for assim, então Jesus não é este que tem sido apresentado pela ortodoxia há quase 2000 anos, mas aquele que muito provavelmente pisou na Índia, andou pela Índia, cujos ensinamentos estão muito mais próximos dos ensinamentos de Buda, de Krishna, do que da ortodoxia dogmática e fechada. Nós temos muito a aceitar, porque faz parte do yoga, os valores do cristianismo. Os valores do cristianismo são imutáveis, são permanentes, como são os valores do yoga, e em verdade são os mesmos. Mas em relação a ideias de afirmar que outras religiões, que outras tradições são demoníacas, ou são heréticas, ou são diferentes do que Jesus ensinou, isto há algo aí que não está correto. E nós não podemos, de fato, aceitar. Apocalipse. Queridos, participem. É muito importante que vocês participem. Apocalipse. Apocalipse, na verdade, vem da palavra, vem do grego, não é, que significa revelação. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Revelação. E existem diferentes formas de compreendermos o Apocalipse. Uma delas é, a primeira, como coloquei aqui, o Apocalipse seria um acontecimento esotérico e individual. Um acontecimento esotérico com S, né, o primeiro. Segundo, o acontecimento esotérico com X e coletivo, provocado por Deus. Ou terceiro, um acontecimento coletivo fabricado por nossas energias, a energia da humanidade, com um empurrão da non. O que é o Apocalipse de fato? Aqui, claro, nós levantamos especulações, nós vamos mergulhar naquilo que os mestres nos deixaram, nos legaram, o que eles deixaram para a posteridade, principalmente para Mahansa Yogananda, como já afirmei, Ramakrishna, Swami Vivekananda e outros, que mergulharam nessa tradição do cristianismo, trazendo para nós explicações profundas a respeito de tudo. Esotérico, com S, prefixo exo, com S, quer dizer para dentro. O Apocalipse é na visão, na ótica esotérica, e na verdade o livro de Apocalipse, assim como o Gênesis e também o Evangelho segundo João, são textos esotéricos, são textos que não podem ser interpretados ao pé da letra. Lembrando que afirmou Paulo, apóstolo, a letra mata, é o espírito que vivifica. Então, o Apocalipse é um texto totalmente esotérico, mas, claro, existem teólogos, existem estudiosos, existem padres, existem pastores, que, na verdade, interpretam de forma esotérica com X e não esotérica com S. Na nossa visão, na nossa ótica do yoga, das tradições do Oriente, para nós a Bíblia é um livro de yoga. Para quem compreendeu a Bíblia a fundo, para quem mergulhou nos ensinamentos de Paramahansa Yogananda, nos textos que Yogananda deixou, a Bíblia é um livro de yoga. Yoga profundo. Quando vamos lá no Antigo Testamento, no Gênesis, e Deus soprou nas narinas de Adão. O sopro é o Ruah, é o sopro da vida, é a própria alma, que no yoga é o prana, é a energia vital inteligente, que é a energia que alimenta o nosso ser. É o prana, é o Ruah.
e Deus soprou nas narinas de Adão. Isso é yoga puro. Inclusive, nas nossas práticas, nós temos o pranayama, que é o controle do prana por meio do controle da respiração. Então você observa a respiração, o inalar e o exalar com o mantra Soham. Os cristãos exicastas, né, os primeiros cristãos exicastas, eles também faziam isso. Só que com o mantra Maranatha. No yoga nós fazemos o mantra Soham. Os cristãos faziam e fazem ainda. Os cristãos contemplativos. Maranatha. Só muda o mantra, mas a técnica é a mesma, tanto para yogis quanto para cristãos, observando a respiração. Por quê? À medida que a respiração vai se acalmando, a mente também se acalma. E vamos chegando àquele estado que no cristianismo é conhecido como exíquia. É de exíquia que vem o termo exicasta, exicasmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O cristianismo exicasta faz parte da cristandade. E os contemplativos, como São Bento de Núrcia, Santo Antão, o eremita, São Francisco de Assis e tantos outros praticaram essas técnicas, como Teresa de Ávila, doutora da Igreja, São João da Cruz e muitos outros santos, ditos santos cristãos católicos. O recolhimento dos sentidos para dentro, né, que é pratyahara e assim por diante. O apocalipse esotérico, então, queridos, é o quê? É a revelação da segunda vinda de Cristo em nós. O livro de Apocalipse, nesta visão interna, esotérica, é Cristo voltar em nós, e não para que todos os olhos o vejam, mas dentro de nós. É o despertar da consciência divina em nós, como nesta imagem. Este santinho da imagem é Swaminarayan, uma encarnação do Senhor Vishnu na Índia. Existem muitas encarnações de Vishnu. Vishnu, lembrando, Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Vishnu é a consciência do Filho unigênito. Fazendo a analogia com o cristianismo, é a consciência do Cristo. Então, Swaminarayan foi um Cristo que viveu na Índia. Krishna foi um Cristo. Buda também foi um Cristo. Rama foi um Cristo. E tudo isso muito antes de Jesus. Não Swaminarayan. Swaminarayan viveu depois de Jesus. Mas Krishna, Rama, Buda, Shankara, Patanjali foram Cristos que viveram na Índia muito antes de Jesus. O que Jesus vem, quando Jesus vem, ele na verdade reforça uma tradição milenar que já existia na Índia, a dos filhos de Deus, daqueles que realizaram a consciência divina. Krishna, inclusive, não afirmava eu sou filho de Deus. Krishna afirmava eu sou o próprio Deus. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Jesus. Krishna falava como Pratyagatma. Pratyagatma é aquele que tem a consciência de ser a própria alma, o Atma. E o Atma foi criado à imagem e semelhança do Espírito, que é Deus. Percebendo essa semelhança e essa unidade, é que Krishna afirmava: eu sou o pai deste universo. Era a própria consciência cósmica falando por intermédio do Senhor Krishna. Então, quando o Apocalipse fala, por exemplo, dos 7 candelabros de ouro de João, discípulo amado em Patmos, João foi quem escreveu o Apocalipse, e ele diz: eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. O que são os 7 candelabros de ouro do Apocalipse? Os 7 chakras, os 7 vórtices, os 7 centros de energia ao longo da coluna vertebral.
Paramahansa Yogananda, quando chegou à América, ele dizia: Deus está na coluna vertebral. É por isso que Moisés usava um bastão, um cajado de Moisés. Aquilo, o cajado, simboliza o quê? O poder do Sushumna, o poder da coluna vertebral. É simbólico. Na Índia existem os Danda Yogis que andam com bastões de bambu, representando a coluna vertebral, onde está Deus no ser humano. Esse é o apocalipse esotérico com S, com o prefixo exo, para dentro. Aqui os 7 candelabros de ouro, 7 chakras. Eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Ou seja, João teve a visão de Jesus, em que os centros de energia de Jesus, os chakras, estavam em vórtice pleno, energia plena. De sua boca saía uma espada de luz, os seus olhos saíam faíscas de luz, os seus pés eram como latão reluzente. É a visão do Apocalipse esotérico com S. E o Apocalipse esotérico com X, né, o prefixo exo com X, quer dizer para fora, é a visão que nossos irmãos, na ótica cristã ortodoxa, têm hoje. É que Jesus virá no alto para que todos os olhos o vejam, e ele colocará à sua direita as ovelhas, os benditos de meu Pai, e à sua esquerda os bodes, os malditos de meu Pai, e ali haverá o julgamento coletivo, ou para o fogo eterno, ou para a vida eterna. O fogo eterno ou a ressurreição no final dos tempos, como alguns creem. Ou seja, dentro de um mesmo texto sagrado, considerado sagrado, que é o Apocalipse, a Bíblia como um todo, existem diferentes hermenêuticas, diferentes interpretações. Católicos interpretam a Bíblia de uma forma, evangélicos interpretam de outra forma. Para os católicos, o fogo do inferno é real. Existe fogo e enxofre no inferno. Para os católicos, já existem grupos evangélicos que dizem que não acreditam no fogo do inferno, acreditam na ressurreição no final dos tempos, quando Jesus é o julgamento dos bons e dos maus. Tudo hermenêutica, tudo interpretação. Quem está com a razão? Quem tem a verdade? Fica essa questão. É por isso que Paramahansa Yogananda dizia: pessoas não iluminadas, sejam elas sacerdotes ou não, que não têm a realização divina, que não têm o contato direto com Deus, trarão hermenêuticas e exegeses incompletas e incorrerão em erros de interpretação, em erros de exegese, em erros de hermenêutica, levando muitos, inclusive, ao temor a Deus. Em vez de amar a Deus, como fizeram os santos, temem a Deus. É a religião do medo. É a religião do temor. Então é muito melhor, como os mestres da Índia afirmam, a experiência direta de Deus, como afirmavam também os gnósticos. Os gnósticos cristãos diziam: ser cristão não é simplesmente conhecer as Escrituras. Ser cristão é realizar Cristo. Isso é que o yoga nos ensina. Aquilo que os gnósticos cristãos afirmavam, o yoga afirma muito antes. E a visão escatológica e dogmática do cristianismo nos tirou isso, promoveu o roubo e a morte disso, uma espécie de latrocínio de Deus em nós, colocando Deus, separando Deus, colocando-o de uma forma antropomórfica, sentado em um trono de ouro, que virá para nos julgar como um homem de barbas brancas e cabelos brancos para nos julgar, tirando ele, separando, promovendo o divórcio do Senhor de nós.
Essa é a visão ortodoxa e dogmática do cristianismo, muito diferente daquilo que os gnósticos e os exicastas ensinavam. Gnósticos e exicastas sempre ensinaram: olhe para dentro. Olhe para dentro. Cristo está dentro de vós. Como Jesus também disse, o reino de Deus está dentro de vós. E fora de vós também em toda parte, né, como lemos no Evangelho apócrifo de Tomé. E uma terceira forma de apocalipse, que é o apocalipse fabricado. Como é isso, o apocalipse fabricado? Esse é o apocalipse que, na verdade, está sendo fabricado nos dias atuais. Por quem? Por aqueles que chamamos de meta-capitalistas, os senhores. Eles pensam que são os senhores do mundo. Krishna os chamaria de personalidades demoníacas, famílias, homens, mulheres poderosos, que detêm todo o dinheiro, todo o poder no mundo. Metacapitalista é aquele que deseja o capitalismo somente para eles. Eles não querem o livre comércio, eles não desejam o livre comércio, que é o capitalismo saudável. Então são capitalistas doentes, egoístas, personalidades demoníacas, que não têm compaixão pelo próximo, que não têm amor pelo próximo. No Bhagavad Gita, Krishna deixa claro sobre as personalidades divinas e as personalidades demoníacas, que sempre existiram ao longo de toda a história. Peguem os Puranas, peguem os épicos indianos e estão lá. As personalidades demoníacas, as personalidades divinas, os anticristos, anti-Vishnu, sempre que falam que os textos sagrados da Índia falam a respeito dos anti-Vishnus, né? Quem são os anti-Vishnus? No caso de Rama, né? Ravana era o anti-Vishnu, era o inimigo de Vishnu. Vishnu é o Cristo, é a consciência crística. Na época de Krishna, do próprio Krishna, não é? O rei perverso, né? que inclusive Krishna veio para destruí-lo, era o anti-Vishnu, Kansa, o rei Kansa. Na época de Pralada, o santinho Pralada, era o próprio pai dele, que foi uma pessoa, um rei demoníaco. O pai de Pralada, Hiranyakashipu, foi um anti-Vishnu. E esses anti-Vishnus, esses anticristos, essas personalidades demoníacas existem desde milênios atrás até os dias atuais, sempre no poder. Nas chamadas eras de Kali Yuga, Dwapara Yuga, eles estão no poder, eles estão no controle da humanidade. Mas por que hoje, atualmente, nós começamos a percebê-los? Porque hoje nós sabemos que eles existem, que a Non existe, que os globalistas existem, que esses metacapitalistas existem, assim como também os comunistas, são duas correntes malignas trabalhando no mundo hoje. Os metacapitalistas, também conhecidos como globalistas, e os comunistas. Essas duas correntes de personalidades demoníacas é que tentam dominar o mundo hoje. Existem outras menores, com menos força, com menos poder, mas existem. Como nós sabemos que eles existem hoje? Por que está sendo revelado isso? Porque as máscaras estão caindo. Porque a luz está chegando, porque estamos avançando. A luz está trabalhando. Se não fosse assim, eles continuariam no controle e os seus planos jamais seriam revelados. E nós seríamos apenas marionetes, sem a menor consciência de quem está fazendo isso. Se nós hoje sabemos que eles existem, é porque as máscaras estão caindo, é porque Deus está no controle, Deus está agindo. E Yogananda disse: os ditadores cairão, mas é necessário que haja um chacoalhão, porque as trevas estão incrustadas há milênios. E Jesus também falou sobre isso, que toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz, e para que isso ocorra é necessário um chacoalhão, é necessário um tremor.
É isso que está acontecendo. Então nós temos aqui três formas de apocalipse. O apocalipse interno, que é o verdadeiro apocalipse, é o despertar. A cidade de Jerusalém, o rio da vida, que corre na cidade de Jerusalém, que é o rio da vida, é a energia na coluna vertebral. Esse é o verdadeiro apocalipse. Aí vem o apocalipse esotérico com X, que na verdade não acontecerá, porque Jesus, se vier do alto para que todos os olhos o vejam, ele então entra em contradição com aquilo que ele mesmo ensinou sobre o amor. Yogananda deixou claro sobre isso. Deus não virá no alto. Por que não? Porque senão ele seria arrogante. E Deus não é arrogante. Deus é amor. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, até mesmo os injustos, até mesmo aqueles que estão no erro, que são personalidades demoníacas, são filhos de Deus. Pagarão por isso, karmicamente falando? Sim, pagarão. Tem de pagar, karmicamente falando, mas são filhos de Deus. E um dia nós também estivemos no lugar deles. Um dia nós, se hoje estamos na luz, um dia estivemos nas trevas. Se hoje obramos no caminho da luz, no caminho do bem, um dia no passado fizemos o mal. É a lei do karma, é a lei da reencarnação. Namastê, Maria das Graças. Boa noite, querida. É a lei do karma e da reencarnação. É a lei do despertar. Podemos chamar, entre aspas, de evolução. Inclusive, existe um ditado dos mestres, em que eles falam assim: quando vires alguém que está nesse caminho do mal, diga a Deus, Senhor, por tua graça, não sou eu que vou ali. Por tua graça, Senhor, não sou eu que vou ali. Então devemos ter, apesar de devemos ter consciência do certo e do errado, do ilusório e da verdade, da ilusão e da verdade, separando o trigo do joio, apesar de sabermos que esses seres demoníacos que estão no controle das nações atualmente querem o mal da humanidade, nós não devemos odiá-los, porque são nossos irmãos no erro. Jesus não nos ensinou o ódio. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Isso não significa que nós devemos ser indulgentes para com as coisas erradas, não. Aí é que está o caminho do meio. Yogananda dizia, devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. É complicado isso. Devemos odiar o pecado, mas amar o pecador, porque o pecador é o nosso irmão que está no erro. É o nosso irmão que está no erro. Devemos orar por eles. Foi o que Jesus ensinou: orai por vossos inimigos. Orai pelos atuais governantes do Brasil, não é? Porque estão ali exatamente como esses, querendo fazer do Brasil, do povo brasileiro, marionete, porque estão cheios de ódio em seus corações. E se nós respondemos na mesma energia de ódio, ódio contra ódio, o que foi que Mahatma Gandhi afirmou? Olho por olho, e a humanidade acabará cega. Então não é por aí. Devemos agir sim como os nossos nobres deputados e senadores, né, da direita conservadora, né, estão agindo. Eles são os nossos representantes. Hoje mesmo, inclusive, nosso querido Magno Malta, senador Magno Malta, lá no Senado, ele disse que Jesus venha logo. Só que Jesus tem que voltar aqui, dentro de nós. Se ele voltar no alto, como disse Yogananda, será a arrogância de Deus, e Deus não é arrogante. Não é assim. Ele tem que voltar dentro de nós, como consciência divina. Globalistas globalistas e o experimento social. Não devemos confundir globalismo com globalização, tá, queridos? Acho que vocês já sabem muito bem a diferença. A globalização, ela está no âmbito
comercial, econômico. A globalização é algo bom, é positivo. O que não é positivo é o globalismo, que é político, é a ideologia política marxista e também progressista, que deseja o quê? Nos escravizar, tornar a sociedade marionetes. É isso que eles desejam. Essas personalidades demoníacas. É o globalismo. É diferente da globalização. A globalização é fundamental para nós. Somos habitantes do mesmo planeta. Possuímos religiões diferentes, possuímos economias diferentes, possuímos culturas diferentes. E não podemos simplesmente nos enclausurarmos em uma redoma de estereótipo, de preconceito e dizer não, somente eu, você não. Esse tipo de exclusão não é cristã, não é budista, não é yogi. Não podemos agir dessa forma. O Apocalipse pode estar sendo fabricado por globalistas, o Apocalipse atual. Eles têm tecnologia para isso, eles têm dinheiro para isso, eles têm armas para, inclusive, modificar o clima do planeta. Yogananda disse: nesta era de Dwapara Yuga serão criadas armas cada vez mais poderosas. Por isso a importância da espiritualidade. Se nós não buscarmos a espiritualidade, esses seres demoníacos, eles podem levar a Terra a uma autodestruição. Dayamata, mãe de compaixão, sucessora de Yogananda, ela disse que nós podemos retornar a uma idade da pedra, não é? Se a espiritualidade não for mais forte que a perversidade desses seres que estão no controle da humanidade. Então, a globalização é um fenômeno de ordem econômica e é um movimento positivo, fundamental para nós. Já o globalismo é um fenômeno de ordem política, portanto, um movimento negativo, prejudicial à humanidade, porque quem está por trás são personalidades demoníacas, irmãos nossos no erro, metacapitalistas que brincam com as nossas vidas e desejam o controle da humanidade. Eles influenciam a geopolítica como um jogo. Para eles tudo é um jogo, tudo é uma brincadeira. Eles já se cansaram, eles têm tudo. Eles já se cansaram de todos os prazeres dos sentidos, de todo o hedonismo que pudermos imaginar, eles já praticaram. Todos os prazeres dos sentidos. Então, para eles, não há mais graça. Como eles têm muito dinheiro, muito poder, então eles fazem experimento social. É a brincadeirinha deles. Não tem compaixão, como o Senhor Krishna afirmou no Bhagavad Gita. Zombam de Deus. Está lá no Bhagavad Gita. A canção do Senhor, a palavra de Krishna. Eles zombam de mim. Krishna afirmando isso. Quanto mais têm, mais desejam ter, mais poder, mais poder. Eles só pensam nisso. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam na vida após a morte. Então eles têm que experimentar todos os prazeres dos sentidos aqui, porque morreu, acabou. Eles pensam desta forma. Morreu, acabou. Tudo isso está lá no Bhagavad Gita, nas palavras do Senhor Krishna. Vamos então tentar agora compreender o número 666. Primeiramente na ótica oriental, a ótica do yoga. O que é a besta ou as bestas? Yukteswar, o mestre de Yogananda, no pequeno livro intitulado A Ciência Sagrada, é um livrinho de bolso. Ele classificou 4 formas de bestas. Queridos, mais uma vez, as bestas, as forças cósmicas, tanto da luz quanto das trevas, sempre existiram e continuarão existindo, faz parte da lila cósmica de Deus. Não é um momento atual, contemporâneo, que atualmente nós estamos passando por isso, já passamos por isso incontáveis vezes e continuaremos passando, porque faz parte da lila cósmica. Como devemos sair disso? Alcançando a moksha, alcançando a libertação, saindo do samsara cósmico, alcançando a iluminação. É a única forma. Então, Yukteswar diz 4 bestas. A primeira besta, o tempo. O tempo é uma besta. No bom ou no mau sentido.
O tempo é uma besta. O espaço é outra besta. O átomo, ou seja, as partículas subatômicas, patra ou anu, segundo os textos sagrados da Índia. E o verbo. O verbo é uma besta. O verbo é uma besta. Mas o verbo não é Deus? Não lemos lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Como que o verbo pode ser uma besta? Mas é, porque só existe uma coisa no universo, como dizem os yogis. Tudo provém de uma única substância, a substância universal. Qual é a substância universal? Deus. Tudo no universo é Deus. Como Prakriti e Purusha. Tudo, bem e mal, é Deus. Como lemos também em Isaías, capítulo 45, versículo 7 do Antigo Testamento. Eu crio o bem e o mal, a luz e as trevas, a paz e a guerra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Está lá no Antigo Testamento. Quando lemos o Bhagavad Gita, Krishna diz a mesma coisa. Eu sou o bem e o mal. É a mesma coisa que Krishna afirmou 3.000 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento afirma. Bem e mal provém de uma única fonte, Deus. Ele é tudo. Ele cria tudo. Ele faz tudo. E ele é tudo. Então o verbo manifesta todas as coisas e é Deus. Mas no mesmo momento em que o verbo cria todas as coisas, ele cria o mal. Ele cria a luz e cria as trevas. Por isso é uma besta. O tempo é uma besta porque é uma ilusão. O espaço é outra besta porque é ilusório. Tempo e espaço. O que diz a física contemporânea, a física quântica? Tempo e espaço são ilusórios, inexistentes. Yogananda ele disse que à medida que o tempo passar, vocês verão anuladores de tempo. Não é? No século XIX, século XVIII, haviam as carroças, depois vieram os carros cada vez mais velozes, anuladores de tempo. Depois surgiram os aviões, anulador de tempo e espaço. Por quê? Porque o tempo e o espaço são ilusórios, não são reais. E o átomo, as partículas subatômicas que dão origem ao corpo humano, ilusão, maya. E o que texto afirma que as partículas subatômicas, patra ou anu, são avidya. Avidya quer dizer ignorância. E o conjunto dos átomos que forma a matéria é maya, a ilusão cósmica. Onde está Deus atrás da matéria? O Senhor, o Espírito, Purusha, está atrás da matéria. Então ele projeta por meio de sua maya, de sua ilusão cósmica, a matéria. Ela não é real. Ela não é sólida como pensavam os gregos, filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, que criaram a palavra átomo como indestrutível e indivisível. Não, o átomo não é indestrutível e indivisível. As explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki provaram isso. A explosão de Brahmastra, a bomba atômica, há 5.000 anos, na época do Senhor Krishna, como muitos acreditam, provou isso 5.000 anos atrás. Então, essas são as 4 bestas: o tempo, o espaço, o átomo e o verbo. Aqui, inclusive, ali temos o Senhor Krishna sobre a cabeça de Kaliya, né, a serpente de várias cabeças, Maya personificado. E Satã, Lúcifer ou anjo caído? Existe no yoga algo que explique o anjo caído? É real essa história de anjo caído? O que os mestres do yoga falam sobre isto? Para compreendermos isso, precisamos primeiro mergulhar um pouquinho no Sankhya, que é uma das escolas do yoga, né, do Sanatana Dharma. O Sankhya é uma escola dualista que fala a respeito de Purusha e Prakriti. Prakriti é a natureza, é a mãe natureza, a mãe cósmica. Existe uma canção que diz mais ou menos assim, um canto cósmico de Paramahansa Yogananda: quem diz que és escura,
Ó Mãe Divina, muitos sóis, muitas luas em ti estão a brilhar. Ou seja, o cosmos inteiro, com seus incontáveis universos, é Prakriti, é a Mãe Cósmica. E Purusha é o Espírito, é a consciência divina do Espírito. Na natureza nós vemos isso, os dois polos na eletricidade. Como a eletricidade funciona? Ela precisa de dois polos, o positivo e o negativo, ou o neutro, né? Dois polos para que a luz possa existir. Sempre o universo funciona dessa forma. Dois polos, positivo, negativo, Prakriti, Purusha. Faz parte da natureza cósmica. Prakriti é a natureza cósmica, o poder vibratório, inteligente e criativo projetado pelo espírito que objetifica. Ele pega o Akasha. O que é o Akasha? O Akasha é a substância universal. É como a massinha de modelar, né? A criança, ela pega a massinha de modelar, ou mesmo ali na praia, quando vai construir os seus castelos de areia. Então, imagine que a areia que ela está usando para construir o castelo é a caixa, é a substância. E as mãozinhas da criança, imagine que é o prana, é a energia vital modelando o castelo de areia, ou seja, o universo, com dedos de fadas. É assim que Deus faz, que cria galáxias, cria sistemas solares, cria universos, por meio da substância Akasha e por meio da energia vital inteligente que permeia o Akasha, permeia o prana. Essa é a energia criadora, a vibração criadora inteligente de Deus, ou Espírito, que objetifica e se torna a manifestação trina. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. Ou seja, mundo causal, que Platão chamou de um mundo das ideias, e Yogananda chama de um mundo ideatrônico. Os seres que vivem no mundo causal são muito poderosos, porque eles plasmam universos pelo poder do pensamento. O mundo astral e o mundo físico, do universo e do microcosmos do homem. Aqui nós temos essa imagem, é a Prakriti, é a Mãe Divina, e ali no coração dela as três formas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Mahaprakriti. Mahaprakriti é a inteligência criativa, indiferenciada, primordial de Deus, a Mãe Natureza criativa ou o Espírito Santo, se fizermos a analogia com o cristianismo, que através da vibração cósmica de seu próprio ser traz à manifestação toda a criação, como já foi explicado. Mahaprakriti. Maha quer dizer grande, a grande mãe, a grande deusa, que também pode ser, de certa forma, compreendido, unida a Purusha, que é o Pai, a consciência do Pai. Jesus se referia muito, na visão ortodoxa da cristandade, a Deus como Pai, Pai celestial. Mas na visão gnóstica, ele falava a respeito da Mãe Divina. Jesus, em certos textos apócrifos gnósticos, ele fala Deus Pai e Mãe, ou Mãe Pai, Mãe Pai. E não só pai ou não só mãe, mas mãe e pai. Para e apara Prakriti. Para Prakriti é a natureza pura do cosmos, a pureza. E a para Prakriti é a natureza impura. Se correlacionam com as terminologias cristãs do Espírito Santo. Então, para Prakriti é a pureza, é o Espírito Santo. E a para Prakriti é o que? Satã. Satã? Como assim? Então quer dizer que Satã existe na ótica do yoga? Existe. É uma força criada por Deus, faz parte da natureza de Deus. Inclusive, os primeiros cristãos diziam que Satã não é simplesmente o adversário de Deus. Satã é o obstáculo. É aquele que tem a função de nos fortalecer para o bem. Como assim? À medida que ele exerce resistência contra nós, nós nos fortalecemos espiritualmente.
As tentações de Satã, na verdade, devem fortalecer o ser humano para que ele desenvolva os poderes latentes das virtudes sagradas, virtudes divinas. Sem essa resistência, nós não evoluiríamos, nós não despertaríamos. É como o halterofilista, ele precisa do halter para ocorrer a hipertrofia muscular. Sem os halteres, ele não se torna forte. O halterofilista precisa da resistência para os seus músculos. Então, Satã não é simplesmente uma força maligna, ele é uma força criada por Deus como a Paraprakriti e que é fundamental na natureza cósmica, para o nosso fortalecimento. A Maria das Graças escreveu: gratidão a todos os mestres que trilharam o caminho antes de nós, que bênção. Gratidão por sua presença, querida Maria. Deus abençoe os mestres. Realmente, sem eles, nós não seríamos nada. Nada, nada, nada. A sabedoria que vem dos mestres da Índia, dos rishis, dos sábios iluminados, é algo extraordinário. Não seríamos nada sem eles, sem essa compreensão. Então, continuando aqui o texto, respectivamente, o poder criativo que expressa a imanência da presença vibratória de Deus na criação e o poder sombrio, né? Nós vivemos num reino de dualidade. Agora eu estou falando com vocês porque a luz elétrica está acesa, mas se eu me levantar e for ali no interruptor e apagar a luz, vocês não me verão mais. Então, luz e trevas estão juntas de certa forma. Só que nós precisamos da luz para quê? Para estarmos no bem, porque na escuridão nós estamos em maus lençóis, nós estamos no escuro, tateando, não enxergamos, podemos tropeçar, cair, podemos nos machucar na escuridão. Mas a escuridão faz parte, ela faz parte do reino criado por Deus. A Paraprakriti e Paraprakriti. E o poder sombrio da ilusão cósmica que obscurece a onipresença divina. Então, sabendo que a escuridão é ruim, porque se caminharmos na escuridão, vamos certamente cair, vamos escorregar, cair e ter um acidente, então é melhor caminharmos na luz, é melhor caminharmos no bem, é melhor caminharmos o quê? No Dharma. Dharma é a lei, é a religiosidade, é a espiritualidade. São as coisas corretas, os yamas e niyamas de Patanjali, ahimsa, asteya, brahmacharya, satya, falar a verdade e assim por diante. O contrário é a escuridão, no qual nos magoamos, nos ferimos. A Paraprakriti, então, é o Satã cósmico. A princípio, ele é impessoal, é uma força impessoal, mas ela se personifica. Ela se personificou para Jesus no deserto, tentando Jesus 3 vezes no deserto. Era a Paraprakriti, que também pode ser compreendido como Maya, a ilusão cósmica. Se personificou para Jesus. Se personificou também para Buda, o Senhor Buda, como Mara, o tentador. Quem conhece a história de Buda, ele foi tentado por Mara. Quem é Mara? A Paraprakriti. Essa força aparentemente impessoal que se personifica para os santos, se personifica para os avatares, se personificou também para Krishna, como Kaliya, a serpente de várias cabeças, se personificava para o Padre Pio de Pietreutina. Quem conhece a história do Padre Pio? O grande Padre Pio se personificava na forma de um cachorro, de um cão, que atacava Pio desde pequenino, desde criança. Ele via, quando ele era criança, ele tinha visões de Jesus, de Maria, de Nossa Senhora e de Satã também, que o atacava desde pequenino, Padre Pio. Se personificou para Yogananda. Yogananda lutou também contra Satã. E se personifica para todos os santos e avatares e seres divinos. É a força cósmica da ilusão.
Yoga versus luciferianismo. Certa vez, alguns anos atrás, eu fiquei boquiaberto com o pessoal no meu Facebook, que se diziam seguidores de Lúcifer e, e ficaram chateados comigo por saber que eu era um praticante do yoga e seguidor de Yogananda, discípulo de Yogananda, e eles disseram assim: mas como, se você é um praticante do yoga, você não aceita Lúcifer? Eu fiquei assim, por que eu tenho que aceitar Lúcifer? Tudo bem que na etimologia da palavra Lúcifer ele é portador da luz, mas ele é um anjo caído, ele é a Paraprakriti, que se personificou, não é? E como Satã para Jesus, como anjo caído, ser demoníaco, por que é que eu tenho que aceitar Lúcifer? Porque ele é o portador da luz? Não, 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 de forma alguma. Agora eu tenho que aceitar a escuridão? A luz é o Cristo. Cristo é a luz. Me desculpem, mas vocês precisam estudar um pouco mais. Se vocês acham que o yoga tem algo a ver com isso aí, não tem. Nada a ver. Nada a ver. Yoga é o caminho dhármico. É um caminho para Deus. O contrário do yoga é isso que vocês praticam, que é boga. Boga é a submissão às trevas. Aqui nós vemos imagens de Krishna lutando contra demônios. Krishna aqui na esquerda, o Senhor Krishna lutando contra um demônio, e à direita, Rama lutando contra outro demônio, o rei perverso, Ravana. A luz contra as trevas, que faz parte da lila cósmica, desse jogo cósmico de Dharma e Adharma, sabendo mais uma vez que esses seres das trevas são nossos irmãos no erro, mas eles estão no erro, eles estão em trevas, mesmo sabendo que são nossos irmãos, eles estão no crime, eles estão na irreligiosidade, e é por isso que o Senhor Krishna afirmou que voltaria. De tempos em tempos, o Cristo, Krishna, tem de retornar. Psicologia contemporânea, mais uma vez, como nas lives anteriores, eu falei a respeito da psicologia e nós devemos falar sempre em psicologia. Porque os grandes psicólogos da atualidade, eles falaram a respeito de Deus como consciência. Consciência, não um homem de barbas brancas antropomórfico, mas consciência divina. William James, pai da psicologia estadunidense, no início do século XX, lá nos Estados Unidos, ele falou a respeito até de Samadhi, do êxtase divino. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, aquele que olha para fora sonha, o que olha para dentro está desperto, estudou todas as tradições místicas de Oriente ao Ocidente, os gnósticos, cristãos, o yoga, o budismo, as mandalas. Meu professor de psicologia da personalidade dizia para a turma que a psicologia de Jung, analítica, é a única capaz de tirar uma pessoa de uma crise psicótica. E eu perguntei para ele, como, professor? E ele disse, por meio das mandalas, que representam os arquétipos do divino, as mandalas do budismo, as mandalas do yoga, os yantras e assim por diante. Ou seja, essa é a tradição oriental. Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, Roberto Assagioli, não é, fundador da psicossíntese, todos eles falaram a respeito de Deus como consciência. Inclusive Maslow chegou a afirmar, em certo sentido, os santos constituem a humanidade. Cristo, se Deus não é um homem, mas uma consciência, Cristo também não é uma pessoa, é uma consciência. E o anticristo também. Quem é o anticristo? A Paraprakriti. A Paraprakriti é o anticristo. Agora, essas consciências podem se personificar? Sim. Se personificou como Jesus há 2000 anos, se personificou como Krishna há 5000 anos, como Rama há 8000 anos, se personificou como anticristos, antivishnus, como Ravana, Hiranyakashipu, né, o inimigo de Vishnu, pai de Pralada, e vários outros antivishnus ao longo das histórias narradas nos Puranas e nos épicos da Índia.
Cristo é um estágio de consciência que Jesus realizou, que Buda realizou. Buda é um Cristo, assim como Jesus é um Buda, que Krishna realizou e que todos nós um dia realizaremos, pois somos filhos de Deus. Atualmente, como diz a Bíblia, somos criaturas, mas a partir do momento que realizarmos a consciência crística, nos tornamos automaticamente filhos e filhas de Deus, crestos, ungidos internamente. A psicologia afirma, tanto a psicologia ocidental, por meio daqueles psicólogos já citados, como de Paramahansa Yogananda, que temos um eu consciente, um inconsciente individual, um inconsciente coletivo, a superconsciência, a consciência de Vishnu, que é a consciência crística, e a consciência cósmica, que é Deus Pai, ou Nirvana. Jesus fazia essa distinção. Não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que está em mim é quem as faz. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vejam que interessante. O Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, afirma que o número da besta é o número de um homem. E muitos calcularam esse número por meio da gematria, que é uma fórmula que os antigos utilizavam para calcular o número das Sagradas Escrituras. É diferente do nosso número arábico atualmente, não é? Hoje nós utilizamos o chamado sistema arábico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles não faziam isso. Eles faziam, para eles, as letras representavam números, por isso a gematria. Então, cada letra, como veremos aqui mais à frente, representa um número. Quando eles escreviam, eles estavam escrevendo na mente deles, na interpretação deles, não somente letras, mas números. E João, o autor do Apocalipse, que foi o hebreu, escreveu o Apocalipse em grego, por meio da gematria da expressão grega NVRN, RSQ, significa César Nero. Então, o que o Apocalipse afirma, para muitos estudiosos, para muitos teólogos, o anticristo que está relacionado, que está descrito no Apocalipse, foi Nero. Foi Nero, César Nero, um homem. César Nero, como? Usando o alfabeto hebraico. Chegamos a esse número do 666 relacionado ao nome de Nero. Mas não somente Nero, quando você utiliza a gematria, aqui nós temos o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Val. Val é o meia. Então, Val. Inclusive, existem teólogos na atualidade que acreditam que o 666 seria o www, fazendo ali uma interpretação do www da atualidade com o alfabeto hebraico, que seria o 666, utilizando o que? A gematria. Faz sentido isso. Faz sentido. Por quê? Porque a Paraprakriti, né, sobre o qual falamos, que é o lado negativo de Prakriti. Paraprakriti é o que é puro em Prakriti, e a Paraprakriti é o que é impuro. O que é impuro em Prakriti? Exatamente isso aqui, a matéria, tudo que nos leva para fora. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 25. Se o reino está dentro de nós, então o que nos leva para fora é Maya, é a Paraprakriti, é Satã. Então, professor, quer dizer que a internet é Satã? Também é. Não deixa de ser. A internet, apesar de agora, neste momento, nós estamos utilizando a internet nesta live para falar de coisas boas, para trazer conhecimento. Então, ela está sendo utilizada de forma positiva. Mas ela é Satã também. Ela é a besta.
Não foi se o texto afirmou? A besta é o espaço, o tempo, o átomo. Tudo que é feito de átomo é a besta. Tudo que leva as nossas consciências para fora, que é o contrário de pratyahara no yoga. Pratyahara é o quê? É o recolhimento dos sentidos. Levar as nossas mentes para dentro, para o reino de Deus que está dentro de nós. Então, quando os nossos telefones sensoriais são levados para fora, nós estamos fazendo o jogo de Satã. Então, o www também é a besta. Tudo, na verdade, que leva os nossos sentidos para fora é a besta. Não é só a internet. Tudo que leva para fora é a besta. Faz muito sentido tudo isso. E, como falei, não é algo novo. Sempre foi assim e sempre será assim, continuará sendo assim. Por isso que o yoga nos ensina, o yoga, os cristãos exicastas, os gnósticos ensinavam, olhe para dentro. Teresa de Ávila, doutora da igreja, a grande santa da igreja, ela dizia para as irmãs carmelitas: vocês querem ter a visão de Jesus? Eu tenho um calhamaço dos textos dela, é lindo. Inclusive ela fala sobre os chakras, ela fala sobre a alma, ela compara a alma a um castelo de cristal com 7 moradas. As 7 moradas de Teresa de Ávila são os 7 chakras, os 7 selos, os 7 vórtices, as 7 igrejas. E ela dizia, nós podemos experimentar Deus de 7 formas diferentes. Olha aí os chakras. A alma é semelhante a um castelo de cristal. E ela dizia, vocês querem ter a visão de Jesus? Façam como uma tartaruga que recolhe seus membros para dentro do casco. Isso é pratyahara, queridos. Krishna deu esse exemplo, como lemos no Bhagavad Gita, há 5.000 anos. Como que uma santa católica, considerada hoje doutora da igreja, na Renascença, ela ensinou isso às irmãs carmelitas. Olhem para dentro, recolham seus membros como a tartaruga faz. Parece até que ela leu o Bhagavad Gita. Ela falava sobre meditação, ela ensinava meditação às freiras, às irmãzinhas. Meditem, olhem para dentro. E os teólogos censores, quando liam esses escritos dela, retiravam, porque achavam que aquilo era coisa demoníaca, ficar em silêncio, de olhos fechados, vendo Cristo dentro de você, isso é satânico, pensavam os teólogos, chamados teólogos censores da igreja, até que perceberam que ela era uma santa, de fato, e então a deixaram em paz, e hoje ela é considerada doutora da igreja, a grande Teresa de Ávila. E não só, então, somente Nero foi considerado anticristo, mas como vemos aqui, Napoleão, o número 666 batia com o nome de Napoleão, de Hitler, Stalin, não é? E muitos outros personagens foram identificados como a besta ou o anticristo ao longo da história, e muitos cálculos foram feitos para relacioná-los ao número 666. Imperadores, ditadores, países, ideologias e até mesmo códigos de barra e chips eletrônicos já foram associados a esse número. Não estão incorretos, não estou dizendo aqui que está errado, não. É real, é verdade. Todos eles foram anticristos. E tudo isso é anticristo, é a besta. Tudo que nos leva para fora é o anticristo, é a besta. A questão é, isso não é novo. Como a Bíblia também afirma, não há nada novo sob o sol. Não há nada novo que nossos irmãos cristãos, na visão ortodoxa, na ótica ortodoxa, trazem. Não há nada novo. Não há nada novo sob o sol. E o chip na testa e na mão, né, sobre o qual a Bíblia parece afirmar também. Lemos lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 15 a 18. E foi-lhe concedido, estou quase terminando, queridos, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso aqui parece o que para vocês no tempo atual? E a inteligência artificial parece. É a besta também. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem conhecimento, que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Isso confunde muitos estudiosos e teólogos, que ficam procurando aqui e ali sem conseguir compreender o que a Bíblia realmente quer dizer. Na minha opinião, quando temos o conhecimento de um Paramahansa Yogananda que ele nos deixou, de um Ramakrishna, de um Vivekananda, essas coisas ficam muito mais evidentes, muito mais claras. Então, tudo que tira a nossa consciência do reino de Deus é a besta. Colocar um chip na mão, queridos, ou na testa. O que é que o yoga diria sobre isso? É natural, é algo natural você colocar um chip na mão, um chip na testa, na cabeça, no cérebro? É algo natural? Sim ou não? Não, não é. Não é natural. Como nós chegamos ao samadhi, ao êxtase divino, à percepção divina, por mérito kármico, punya karma, mérito kármico. Sendo naturais, sendo pessoas humanas, sendo filhos de Deus. Boa noite, Maurício, namastê, querido. Sendo filhos de Deus. Tudo que nos torna artificiais não vem de Deus. Vem de onde? Vem da besta. Vem de Satã, vem de Maya. Então colocar um chip na mão, um chip na testa, se isso vier de fato a ocorrer, não é natural. Levar os nossos sentidos para fora não é natural. A natureza espiritual é para dentro. Para fora é o contrário do espírito, é o contrário de Deus. Para dentro é Deus. Para fora é a besta. É o anticristo. É o contrário de Deus. Então, isso aqui, inclusive, é um experimento da NON, dos globalistas. Eles têm o poder nas mãos. Esse é o apocalipse fabricado. Este é o apocalipse fabricado. Como devemos vencer tudo isso? Yogananda, Dayamata deixaram claro. Espiritualidade. Somente Deus, nos espiritualizarmos, pode de fato salvar a humanidade desses seres demoníacos. Claro que é uma questão de tempo, eles cairão, mais cedo ou mais tarde eles cairão. Só não sabemos se nos levarão ao fundo do poço. Isso nós não temos como saber, porque também não temos como medir a espiritualidade contemporânea, a espiritualidade atual. Em que nível, de fato, o mundo está ou não espiritualidade. Nós nos deixamos levar por muitas das coisas do marxismo, do comunismo e do progressismo. Nós nos tornamos muito externalizados, nos tornamos pessoas muito levadas para o hedonismo. Inclusive existe um texto sagrado também do budismo tibetano, do W.Y. Evans Wentz, agora são um dos livros dele, em que ele fala mais ou menos assim, que as forças, mais ou menos, ele fala mais ou menos, não exatamente nestas palavras, mas é algo parecido com isso, que as forças da ilusão estão levando a sociedade, esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás, estão levando a sociedade para o hedonismo, para a busca dos prazeres sensoriais. E se isto continuar, a humanidade chegará ao fundo do poço. Precisamos voltar para as coisas divinas, para as coisas de Deus. Nós temos sido alertados há muito tempo. Yogananda alertou há muito tempo. Nossa Senhora, inclusive em suas aparições em Fátima, em 1917, ela alertou.
Yogananda afirmou: as aparições de Nossa Senhora em Fátima, assim como também em Lourdes, foram autênticas, foram reais. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. A KGB tem aí o documentário do Yuri Bezmenov. Então, nós fomos alertados. Eu não sei por que a humanidade é tão teimosa. Será que é necessário chegar no fundo do poço para então começarmos a nossa subida, a nossa ascensão? Eles estão nos levando para isso. Eu acredito, eu sou otimista, acredito que a luz vencerá e acredito que estamos, de certa forma, estamos vencendo, as máscaras estão caindo. E Yogananda disse: creia, aconteça o que acontecer, a luz vencerá. Aconteça o que acontecer, a luz vencerá, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo. Nós, no yoga, defendendo o yoga real, o yoga conservador, que é o yoga védico, dos valores éticos, morais, espirituais, estamos fazendo a nossa parte. Mas nós somos poucos. Precisamos de espiritualidade cada vez maior. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Queridos, isso também é yoga. 1 João capítulo 2, versículo 22. Isso está relacionado à Santíssima Trindade. Todos os avatares, as divinas encarnações, são encarnações do Filho, de Vishnu. Portanto, são Cristos. Jesus é Cristo. Ele é o Cristo. Quem nega isso é o mentiroso. Isso está de acordo com as tradições do Oriente, da Santíssima Trindade. Tenho ainda outras ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Quem é esse pastor? A consciência crística. O Cristo é o pastor, não Jesus. Jesus é o Cristo, ele se tornou o Cristo, a consciência crística mergulhou em Jesus, em cada átomo, em cada partícula de Jesus. Mas o pastor é o Cristo. É o Cristo, é a consciência crística, que Jesus se tornou, como Krishna também se tornou muito antes, e Buda e assim por diante. Essa consciência crística está em nós adormecida e é preciso despertar, como afirmou Siddhartha Gautama, o Buda, quando ele despertou. As primeiras palavras dele, logo que ele despertou, foram: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Todos possuímos a natureza de Buda. A questão é que estamos adormecidos. O Maurício escreveu: a luz sempre irá vencer, somos a maioria, sempre fomos, mas a maioria havia esquecido de como acessar sua luz própria. Só a espiritualidade revela a luz em cada um de nós. Verdade, Maurício. Eu me referi à minoria no yoga. Dentro do yoga nós somos uma minoria. Mas na cristandade, né, se nos unirmos aos nossos irmãos cristãos, de fato somos a maioria. Somos a maioria. Então, mais uma vez, gratidão, a participação de vocês é fundamental para o canal Yogis em Amor ao Brasil. Como afirmei no início, este canal tem um propósito de trazer de volta o yoga védico, o yoga divino, o yoga dos rishis, dos sábios iluminados, e não esse yoga que existe por aí, que inverte os valores, que diz que pode furtar sim, ou seja, uma inversão de asteia. Não, você não pode furtar. O furto é uma violação de asteia. Está com fome, esmole, peça ajuda, mas não furte. Não minta. A mentira é violação de satya, veracidade. Claro que existem as exceções, como Patanjali nos ensinou. Ser um autêntico yogi é estudar
os textos sagrados e procurar colocar em prática esses textos, a tradição Sampradaya, e não seguir aqueles que desejam inverter os valores do yoga, como ocorre no cristianismo, em que estão invertendo os valores do cristianismo, inclusive nas escolas, nas universidades e em toda parte, né, promovendo boga, submissão às trevas nas mentes de nossas crianças. O Maurício, inclusive, é aqui um educador dentro do yoga, trabalho maravilhoso que ele realiza. Gratidão mais uma vez, queridos. Namastê, namastê, paz e bem. Disse o Senhor Krishna: sempre que a virtude, o sagrado Dharma, declina e o vício, o adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais e espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga Real conservador. Mas o Yoga Real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição Sampradaya é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em real, amor ao Brasil. que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais, Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família, Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade, Samandya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria, Rastra Dharma, e os preceitos éticos do amor à humanidade, Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.